Olá, tudo bem? Eu sou a Naná e hoje vou conversar mais um bocadinho aí com vocês. Então, é, lembra quando vocês eram criança, né? E chegava em dezembro, né? Na época do Natal, e a luz que a gente tinha dentro da gente se acendia toda, né? Por causa da magia, né, do Natal. Então, aí eu ficava contando os dias, né, para chegar dia 24, chegar à meia-noite do dia 24. E eu lembro que o meu pai, ele falava pra gente que Papai Noel existia. E ele contava pra gente as historinhas do Papai Noel. É de como tudo começou, né? E por que ele fazia aquilo e tudo mais, da onde ele era, onde ele morava e tudo mais, né? Ele contava aquelas histórias pra gente. Era tão bom e eu sempre amei ouvir histórias, sempre. Até hoje eu sou assim, né? Então, muitas e muitas vezes, durante a noite, antes de dormir, o Fernando contava uma história para mim, né? Todo santo dia, né? Aí eu ficava lá, ai, oba, chegou a hora da historinha, né? Era historinha que já tinha acontecido com alguém, né? Ou que aconteceu com ele, essas coisas assim, né? Aí eu amava. Amava, 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 né? E ele sabe disso, que eu gosto de historinhas, né? E então, voltando lá no meu pai, né? Ele contava essas historinhas, então tinha aquela magia toda. E será que ainda tem essa magia, né? Porque quando a gente tem filhos pequenos, a gente fala do Papai Noel. A gente fala assim, olha, Papai Noel, se você não for bonzinho, Papai Noel não vai te trazer presente, né? Você já escreveu cartinha pro Papai Noel? Porque eu falava pro meu filho que o Papai Noel existia e que ele tinha que escrever uma cartinha pro Papai Noel, né? E tal. E eu falava isso para ele, né? Então eu ajudava ele a escrever ali, né? Porque ele não sabia escrever e eu falava, então, como é que a gente pode começar? Aí ele falava lá. Aí ele falava o que ele queria. E para ele era tudo bola, né? Porque ele amava futebol. Aí ele falava, ah, mas dessa vez eu não sei, eu não quero nada, né? Às vezes ele falava isso, porque ele falava assim, mas eu já tenho a minha bola, né? Então era raro ele querer alguma coisa. Meu filho nunca foi assim de falar que queria uma bicicleta, isso, aquilo, né? Às vezes eu que insistia, né? Em querer dar uma bicicleta para ele. Uma vez eu fui lá, comprei tudo, né? Só que ele odiava. Ele não gostava muito de andar de bicicleta. Mas eu forçava ele um pouquinho por causa das perninhas dele, né? Que ele tinha um pouquinho de a perninha um pouquinho torta e quando pequenininho, ele teve que usar aquelas botinhas, né? Ortopédicas. E machucava muito ele, eu ficava com muita dó, dava cada bolha preta nele. Ai, meu santo Cristo, só de lembrar. Então eu comprei a bicicleta para ele poder, né, conseguir melhorar a perninha dele. E até conseguiu. Hoje em dia é retinho. Então, e será que hoje ainda os pais, né, fazem isso com os filhos? Será que as crianças hoje em dia ainda têm
aquela magia, aquele brilho nos olhos, né? Aquele sonho de tipo, ai, eu quero ver o Papai Noel, eu quero ganhar as coisas do Papai Noel, né? Aí eu fiquei pensando nessas coisas hoje. Eu fiquei lembrando da minha infância, né? E era tão bom, porque era assim. Eu sabia que não existia Papai Noel, mas eu ficava muito feliz porque eu fazia meu pai acreditar, né, que existia o Papai Noel, né? Mas eu não sei, no fundo, eu não sei se ele sabia que eu sabia que não tinha Papai Noel, né? Que não existia aquele velhinho que ele contava, né? Mas eu falava pra ele que eu acreditava, né? Eu falava pra ele que eu acreditava, né? E ele falava pra mim, vai dormir, que senão Papai Noel não vai chegar, né? E no dia seguinte, a minha meia vazia, né? E eu ficava toda empolgada, achando que ia. Eu falei assim, o que será que meu pai vai dar esse ano pra mim? Eu ficava com aquela imaginação de criança, né? O que será que ele vai me dar? Aí eu ficava empolgada e eu não conseguia dormir. Aí meu pai falava isso. Ele falava assim, ó, já é 11 horas, se você não dormir, daqui a pouco ele tá aí. Se você não dormir, ele não vai ter que, né, o presente. Aí tá bom, eu ia dormir. No dia seguinte tinha aquela decepção, a minha meia vazia. Mas mesmo assim eu não deixava a tristeza me bater, né? Eu falava, poxa vida, né? É, o Papai Noel eu acho que esqueceu de mim, né? Mas tudo bem, o ano que vem ele vai lembrar de mim. Eu falava assim, pro meu pai não ficar triste, né? Eu falava assim, eu acho que é por causa da chaminé, né? Falei pra ele, até assim, né? Falei, eu acho que é por causa da chaminé, eu acho que é porque aqui no, em casa não tem chaminé, né? Então ele esqueceu de. Essa janela estava muito trancada, muito fechada, ele não conseguiu entrar pela, né? Pela janela e pela porta também não, né? Aí eu falei assim, é, porque ele não tem a chave de casa, né? Ainda meu pai ficou com aquela cara, sabe, triste, porque, né? Eu falava assim, ah, tudo bem, o ano que vem ele vem, né? O ano que vem eu não esqueço de deixar a chave de casa ali, né? Ai, ai. E a gente nunca, e não lembrava que tinha esse negócio de deixar leite com biscoito e tal pro Papai Noel. Isso daí ele não falava, né? É, mas do resto ele falava. E eu fiquei, nossa, eu ficava tão triste, né? Mas eu ficava tão feliz de ver o meu pai contando as histórias. E eu acho que ele imaginou que acreditava até não sei quantos anos. Porque eu falava para ele que existia, né? Mas eu quis dizer, existia porque era ele, né? Só que meu pai não entendia, assim, o jeito que eu falava, né? Nossa, é tão bom, né? Você tem esses sonhos assim, quando você é criança. E a gente, mesmo adulto, a gente não pode deixar que isso se apague, né? Porque nós adultos também temos as nossas vontades, né? De ganhar nossos presentes. Nossos presentes, às vezes, até é um pouco difícil, né? Que são nossos objetivos, né? E nossos objetivos, às vezes, é um pouco complicado, é um pouco duro, um pouco difícil, né? Para melhorar a nossa vida, né? Então, esse brilho, essa magia, não pode se apagar, né? Não pode se apagar. Ela tem que estar sempre acesa, né?
E os brilhos nos olhos ali, sempre ali, ofuscando ali, ofuscando nossa visão de tão, né? De tão iluminada, né? Eu acho que a gente tem que se esforçar, batalhar para que o nosso Papai Noel, que está lá em cima, traga muita coisa boa pra gente, né? E faça com que a gente tenha mais confiança em si próprio, né? Dê mais força pra gente, né? A gente tem que ter força, né? Não é só acreditar que a gente possa conseguir. Não, a gente tem que falar, né? Sempre no positivo. Eu vou conseguir concretizar até o final, né? Eu vou conseguir, né? Tô determinada a fazer e eu vou fazer. E aí pronto, acabou. Ponto final. Tem que ser bem assim, né? Então é isso. Por hoje é só, né? E quem sabe eu lembre mais de alguma coisinha aqui, né, da infância e que seja, ou de outra época, e venha aqui falar para vocês. Ai, ai, muito bom, né? É muito bom lembrar da infância e fazer com que aquelas lembranças, né, faça o bem hoje, né? Se muitas coisas que você não conseguiu quando você era pequena, você pode conseguir agora, depois de grande, né? Só não pode desistir do sonho, né? E não pode deixar aquelas luz, né? Aquela magia se apagar, não é verdade? A gente tem que ter isso no nosso coração, né? Ter muita fé, né? E acreditar. Acreditar que a gente pode, acreditar em si mesmo, primeiramente em si mesmo, né? Que você tem força, né? E que tudo vai melhorar, que tudo vai acontecer. Então, beijão para vocês e até a próxima. Tchau!